Olá a todos, bem-vindos à live 4 do Pandebuilding, para falar do uso dos espaços pós-Covid-19 na visão de grandes players da arquitetura mundial que estão aqui presentes. Muita honra tê-los aqui, sejam bem-vindos. Margarida, Maurício, Andrew, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma apresentação rápida de vocês, que hoje nós temos bastante assunto aqui, um tema bastante rico aqui para falar com vocês. E vocês que estão em países diferentes, né, que estão vivendo momentos de isolamento diferentes e também reagindo de forma diferente. Enfim, eu acho que além da expertise toda profissional que vocês têm, eu acho que vai ser uma contribuição muito grande que vai dar aqui ao nosso projeto do Pandebuilding. Ficamos honrados de vocês terem aceitado esse convite e muito gratos aí pela participação de vocês. Bom, o Andrew Jorge é o CEO da Plusurbia Design. Eles atuam nos Estados Unidos, na Flórida, e o Andrew foi professor de arquitetura da Universidade de Miami e também foi o Principal Urban Design da cidade de Sarasota, na Flórida. A Margarida Caldeira é a Chair das Américas do escritório Broader Melian. Ela cuida da sede, fica sediada em Portugal. A Broader Melian é um escritório inglês que faz projetos nos 5 continentes, já tem mais de 60 anos de atuação. E o Maurício Duarte, que é da Gale Architects, que é uma autoridade, é uma sumidade aí no mundo do novo urbanismo, fica sediado em Copenhague, na Dinamarca. E o Ian Gale, que é o titular do escritório, é o autor do best-seller de Cidade para Pessoas, que é uma bíblia aí do urbanismo, da arquitetura no mundo todo. Em diversas tradições, para vários idiomas diferentes. É realmente um livro imperdível. Bom, nessa live de hoje, nós estamos aqui com bastante temas e dividimos aqui em 6 blocos, tá? Então, na primeira etapa, nós vamos falar de uma maneira geral do lockdown. Né? Na segunda etapa, nós vamos falar dos espaços e equipamentos públicos, de shoppings, hotéis, parques, escolas, todas essas ideias que estão chegando, começando a acontecer nos lugares que já estão se vivendo o novo normal, as pessoas usando a criatividade para se adaptar. No terceiro bloco, nós vamos falar mais de um olhar dentro das residências, o que é que está mudando, o que é que está sendo adaptado. O quarto bloco, vamos um pouco para as áreas comuns dos edifícios. No quinto bloco, nós vamos falar de produtos imobiliários de uma maneira geral, como é que esse momento pós-Covid impacta no co-living, no co-working, nesses empreendimentos compartilhados, empreendimentos compactos, e como é a visão de vocês de outros países em relação a isso. E no sexto e último bloco, a gente vai falar um pouquinho do novo urbanismo, já como um spoiler aí da próxima etapa do Pandebuilding, que vai ser a Pandecity. Aproveitar aí essa expertise magnífica que vocês têm a contribuir. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o primeiro bloco, falar um pouco de lockdown. E aí, de uma forma geral, a ideia é a gente fazer um paralelo entre o que está acontecendo aqui no Brasil e no restante do mundo, né? Então, o tempo de duração, não sei há quanto tempo vocês, nas respectivas cidades, estão aí em lockdown, como é que foi a volta, se já voltou, e como é que está sendo essa volta, a reação das pessoas e o impacto disso nessa nova vida normal que a gente está começando a viver aqui agora. Então, eu queria que rapidamente vocês se apresentassem. A gente poderia começar com a Margarida, dando as boas-vindas e se apresentando também, complementando a sua apresentação. Se quiser, fique à vontade e falar um pouco como foi a experiência de vocês aí em Lisboa. Precisa só desabilitar o microfone, Margarida. Habilitar, aliás. Claro. Bom, muito obrigada, Saulo. Bom dia a todos, boa tarde aqui, porque aqui já são 3 da tarde. É um prazer muito grande estar aqui nesta partilha de conhecimento, que é sempre muito interessante e, no fundo, sempre a base da construção de um mundo melhor. E então, nesse sentido, estou muito grata para estar aqui neste painel. Saulo, eu não sei se eu falo já um pouquinho de como é a experiência e como foi aqui em Portugal, que foi antes do Brasil, ou se passo a palavra... Pode ser? Sim? Ok. Então, eu diria que nós aqui em Portugal estamos em confinamento mais ou menos há 11 semanas já.
Portanto, nós começámos e fomos todos para casa porque as escolas fecharam na semana de 10 de março, e nesse sentido, rapidamente todas as empresas conseguiram aderir muito bem ao teletrabalho e, infelizmente, algumas das áreas que não puderam, por exemplo, as obras continuaram todas, a maior parte das obras que nós tínhamos, elas continuaram, e hotelaria realmente fechou, foram as áreas que foram talvez mais afetadas. O governo ajudou com incentivos, nomeadamente ao nível da remuneração e na ajuda, no fundo, para tentar salvaguardar o maior número de postos de trabalho. E eu diria que, pela nossa experiência e minha experiência, nós tínhamos tido a vantagem do nosso escritório da China, em Xangai, eles terem fechado no início de fevereiro. Então, início de fevereiro, eles confinaram. Então, o nosso IT já estava muito preparado e nós rapidamente não tivemos nenhuma quebra de produção porque estávamos muito habituados. A boa notícia é: China e o nosso escritório de Xangai já estão todos no escritório, todos a funcionar muito bem e todos com muito novos projetos. Então, essa era a boa notícia que eu gostava de deixar ficar aqui. Muito bom, Margarida, muito obrigado. Maurício, para você, lá em Copenhague e analisando sempre o Brasil aqui, qual é o legado que você acredita que essa quarentena, esse período de experiência inusitada que nós vivemos até aqui, já está deixando aí para as cidades, para os edifícios e para o comportamento das pessoas? Veja, eu acho que, como a gente falou ontem, eu acho que todo momento de crise é um momento que revela fragilidades que já existiam, né? Revela também soluções que estavam na rampa de lançamento e que eventualmente podem ganhar mais corpo. Eu acho que uma das grandes lições desse lockdown aqui é como ficou claro alguma coisa que a gente toma como sem valor, que é a questão da vida urbana, né? Então, agora, foi na quarta-feira passada, foi liberado finalmente para restaurantes e bares abrirem, e, de repente, foi como se a cidade tivesse rejuvenescido, como renascido das cinzas, e como as pessoas sentem a falta de usar o espaço público e sociabilizar. Eu acho que a socialização ficou mais evidente como esse contato humano entre as pessoas conhecidas e as pessoas não tão conhecidas, mas essa coisa da ambiência urbana. Eu acho que também ficou claro a necessidade de um Estado forte, né? Eu acho que, basicamente, talvez a gente esteja vendo o primeiro knockout da cultura do neoliberalismo econômico. E eu acho que, acima de tudo, a OECD falou muito dessa necessidade de cooperação entre setores da economia, de quebrar os silos, né? E de prover cooperação entre diferentes disciplinas e através de fronteiras. Existem, obviamente, uma série de outros, mas esses seriam os mais importantes para mim. Maravilha, Maurício. Muito bom, muito obrigado. Andrew, estão me falando aqui, estão mandando mensagem aqui dizendo que eu não lhe apresentei. Eu acho que você foi o primeiro, não sei se cortou para algumas pessoas, mas na dúvida eu vou lhe apresentar de novo, tá? Se você não se importar. Então, o Andrew Georgiades é arquiteto, é CEO da Plus Urban Design. Eles ficam sediados nos Estados Unidos. E o Andrew tem uma experiência fantástica, foi professor de arquitetura na Universidade de Miami, também foi Principal Urban Design da cidade de Sarasota, na Flórida, e é um amigo aí querido. Eu estava vendo
O Maurício, acho que eu conheci há uns 4 anos, mas a Margarida e o Andrew já faz mais de 10. O tempo passa rápido. Vamos lá. Mas Andrew, por favor, eu ia lhe perguntar, nessa linha da gente fazer essa contextualização geral em relação ao lockdown, se você percebeu nos Estados Unidos alguma migração de casas, de pessoas querendo sair das suas casas para ir morar em apartamentos em busca de mais praticidade, ou saindo dos apartamentos para ir morar nas casas em busca de mais espaço. Os Estados Unidos sofreu bastante, né? Foi o epicentro também por um período, são 269 mortes por milhão, então foi um país que teve um impacto muito forte. E, assim, além das suas impressões iniciais sobre o lockdown, como é que você vê essa migração? Ok, eu vou tentar responder. E desculpa, uma pequena correção aqui. Eu não sou CEO da Plusurbia, meu grande amigo Juan Mulherat é CEO e eu sou apenas diretor de projetos dentro da empresa. Mas perfeito. Não diminui em nada a expertise e o seu know-how no assunto. Eu Pode fui ficar à vontade, amigo. De repente. E, então, para preparar a resposta, eu estava falando com os meus amigos corretores da minha cidade e de outras cidades aqui da Flórida. E eles disseram que não perceberam ainda uma mudança, assim, demanda para certas tipologias, assim, apartamento ou casas. Mas, se você me permitir falar um pouco do contexto antes da pandemia espalhar e virar mundial, é que nós estávamos percebendo a falta de missing middle housing. Esse termo, missing middle housing, eu não tenho uma boa tradução no português. Talvez vocês me ajudem. É falta de tipologia de áreas. Assim, entre os mais densos, os prédios multifamiliares altos e o padrão norte-americano, que são as casas baixinhas individuais, não é? Então, muitas cidades sofrem com essa falta de densidade intermediária. E então, as pessoas não têm opção quando as necessidades da família mudam, ou por causa de uma coisa relacionada com pandemia ou não. Simplesmente tem que sair do bairro, do distrito que estão acostumados para procurar outro tamanho, porque tem simplesmente não estão disponíveis assim os diferentes tamanhos e configurações de casas. Então, uma coisa que estamos tentando promover é reestabelecer o missing middle. Então, as tipologias que foram esquecidas, meio que abandonadas nas décadas recentes nos Estados Unidos. E, talvez, por exemplo, casas geminadas, pequenos apartamentos com pátio no meio, outras configurações que talvez atingem uma densidade boa, urbana, mas sem os problemas de um prédio extremamente alto que precisa de ajuda, por exemplo. Tá, muito obrigado, Andrew. Muito obrigado. Você estava falando em densidade, eu fico só pensando na molecular e como controlar a densidade de acordo. Você nos inspira muito com o que você está fazendo com molecular, realmente. Maravilha. Depois a gente vai falar aí no capítulo de urbanismo, uma iniciativa que eu e o Maurício começamos aí sobre a densidade das quadras, usando a molecular para calibrar isso. Mas não vamos perder aqui o foco, não. Margarida, eu ia voltar aqui para você. Você já falou um pouco sobre como foi esse momento da reabertura em Portugal e como foi o fechamento e a reabertura. E queria aproveitar essa expertise de vocês de ter aí projetos nos 5 continentes e essas conversas como você teve aí com Xangai e fazer um paralelo desses impactos, fazendo assim um paralelo rápido em cada continente, como você acha que está havendo essa volta e as semelhanças e diferenças de acordo com a cultura de cada continente, de uma forma mais ampla. Ok. Então, se eu começar pela temos diferentes experiências. Nós temos escritórios em Xangai, Singapura e Mumbai, na Índia, e eu diria que
quem está mais avançado, digamos, nesta recuperação é sem dúvida a China, Xangai, que foi, no fundo, quem teve primeiro o lockdown e que ficaram confinados logo em fevereiro, no início, logo a seguir, aliás, ao Ano Novo Chinês. Eles estão recuperando. Singapura, mais ou menos. Então, têm alturas em que já estão indo no escritório, mas de uma maneira muito ainda tenue. Índia ainda estão completamente confinados, portanto, a Índia também tem sido um continente um país que tem ultimamente começou a sofrer mais e ainda estão confinados. Passando para Dubai e o Middle East, continuamos também todos em lockdown, portanto estamos todos ainda confinados. Na Europa, os nossos colegas de Espanha realmente eles sofreram bastante, como todos sabem. Espanha foi um país muito atingido. Nós temos escritório em Madrid e eles em Madrid eles fizeram lockdown uma semana antes de nós e talvez vão voltar mais tarde. E eu diria que dentro talvez até de todos os nossos escritórios são aqueles que eles estão gostando mesmo desta parte de estar trabalhando em casa, da parte de teletrabalho. Eu não sei se também tudo isto tem a ver com confiança e quando as pessoas, e há pouquinho estava ouvindo o Maurício falar de que ao retomar, os restaurantes aqui em Portugal abriram há uma semana. Então há quase um retomar da vida na cidade. As cidades ficaram completamente vazias. Foi impressionante ver praças vazias, Madrid, Lisboa, as cidades ficaram mesmo muito vazias durante todo este período e a pouco estão retomando a vida. Agora, por exemplo, chegamos à Inglaterra e foi mais tarde o confinamento e vão todos, não sei se sabem pelas notícias, mas as notícias são de que quem for visitar a Inglaterra ou quem sair de Inglaterra depois do dia 8 de junho, quando regressa, tem 14 dias de quarentena. Ou seja, a Inglaterra, digamos que vai começar quase mais tarde, já está com... foi algo que, então, passando assim rapidamente, e finalmente Lisboa, à partida, vai iniciar, conforme eu disse, a volta aos escritórios a partir da semana que vem, início de junho. Mas, logicamente, e talvez depois, mais tarde, para não me alongar muito, vai ser uma maneira diferente. Portanto, já não vai ser o que era. Perfeito, Margarida. Muito obrigado. Essa questão da Inglaterra de quem sair, quando voltar, ter que ficar 14 dias confinado, é uma forma de conter a volta, né? Assim, uma segunda onda de contágio. Isso eu acho que a gente vai começar a ver e talvez, infelizmente, alguns países possam ter esse reinício, vamos dizer, de contágio. Espero que não. Espero que eles tomem essa prudência também. Sim. Eu ia pedir, Margarida, acho para você isso. Obrigado. Ele fica dando um retorno às vezes. Bom, vamos partir para o segundo bloco, então, de perguntas, falar um pouco de espaços e equipamentos públicos, como é que está sendo nessa volta, a criatividade das pessoas. A gente tem visto aí as imagens circulando, muita gente tem enviado para a gente, a partir da próxima live a gente vai começar a mostrar essas imagens, compartilhar essas imagens, mas a gente tem visto parques com marcação no chão, para as pessoas manterem uma distância, shoppings até com uma sinalização como se fosse um trânsito de pessoas internamente, cinema com drive-in, restaurantes com casulos em Amsterdã, se eu não me engano, academias com barreiras nas esteiras. Então, o que é que vocês estão vendo assim pelo resto do mundo de informações, até que não precisa ser necessariamente na cidade de vocês, mas o que é que está chegando de novidade dessas ideias que a gente possa compartilhar e adotar no nosso Pandebuilding, né? Que é o objetivo aqui, a gente tirar ideias, outputs para materializar num projeto, para quem está assistindo a live aqui pela primeira vez,
o objetivo da nossa live não é somente ter esse bate-papo que é super rico, mas sair daqui com outputs para materializar um projeto e a gente concretamente apresentar isso como uma alternativa para os próximos empreendimentos, uma alternativa de inspiração para os próximos empreendimentos daqui para frente e dos já existentes, quando possível. Andrew, eu queria lhe perguntar, os Estados Unidos é o país dos shopping centers. Então, como é um ambiente de muito compartilhamento, se você já tem observado alguma coisa, o que é que já estava ocorrendo antes, né, da pandemia e o que é que muda agora depois desse período e dessas restrições? Para falar do que está ocorrendo agora, tem que falar um pouco do que ocorreu nos últimos 2 anos. E nós, ou 5 anos, nós vimos nos Estados Unidos que o shopping fechado começou a ficar fora de moda. E as pessoas pararam simplesmente os incorporadores pararam de construir shopping center, tanto que virou manchete quando começou a construir um novo shopping fechado na nossa cidade, estava no jornal, porque era uma coisa tão, assim, impossível de imaginar que alguém fosse construir um novo, porque ficou tão, assim... E então as pessoas estavam procurando cada vez fazer as compras em ambientes de centro ou de rua de uso misto, ao ar livre, coisas assim. E então, com os shopping centers na Flórida, temos uma mistura. Temos os abertos e que querem fingir que são ruas tradicionais, e tem aqueles fechados assim dos anos 80 e 90, que são realmente fechados. Então, nós estamos vendo os dois sendo ativados novamente, inclusive os centros pequenos e grandes das cidades que têm ruas comerciais. E as ruas comerciais do centro são os únicos que são realmente espaços públicos, porque não estão dominados por um dono que controla o fluxo de pessoas e que mantém, que tem como é que se chama? As regras de comportamento, realmente. Então, nós estamos vendo que as pessoas talvez estejam procurando esse tipo de ambiente por causa da rebeldia que prevalece aqui também. E como eu te tinha falado anteriormente, e desculpa se eu estou falando uma coisa antes da sua pergunta, mas nós estamos vendo uma reação extremamente partidária aqui entre, por exemplo, republicanos e democrata, como se chama, o Partido Democrata. Então, tem pessoas que querem seguir o presidente e não usar máscara, voltar para os shoppings e ficar menos de 2 metros entre pessoas, e eles veem como quase uma obrigação para não seguir as regras. E daí tem outro setor da população que está muito mais cauteloso, e tem outros no meio que parece que tem uma grande confusão. O que faremos? Como é que vamos interagir? E vamos usar os parques ou não? E daí tem eu acho que estamos num momento bem decisivo, porque ainda não foi definido como é que as pessoas vão reagir, e as pessoas ainda estão procurando orientação. Uhum. Andrew, mas aqui no Brasil também acontece, infelizmente, muito isso, viu? Assim, a questão política, até os remédios, o tratamento que vai ser utilizado é uma coisa que é politizado também, infelizmente. Quem perde é a população como um todo, né? Mas obrigado aí pela resposta. Maurício, lá na Dinamarca vocês têm uma cultura de urbanismo já, vocês estão, eu diria, até à frente do restante do mundo, no desenho urbano, principalmente Copenhague, né, uma cidade que é modelo e exemplo aí para o restante do mundo. Essas práticas nos espaços públicos, você já tem observado alguma regra de uso, restrições, adaptações? Sim, tem sido muito interessante. Eu tenho acompanhado muito com a miúde, né? Porque a minha ex-chefe aqui no Gelo, ela virou a secretária de urbanismo. Então, é interessante
que eles estão testando uma série de coisas. O ponto de partida, como você já falou, é muito positivo, porque o planejamento da cidade inclui áreas verdes distribuídas de maneira equitativa, equidistante. Então, você tem mais ou menos 25 metros quadrados de áreas verdes por habitante em espaços públicos. Então, obviamente, esses espaços estão sendo bastante procurados. O interessante, eu moro no centro da cidade, que é na área histórica, onde tem muitas ruas de comércio, e foi interessante ver como essas ruas de comércio elas ficaram absolutamente desertas, com exceção de lugares onde as lojas independentes e os negócios familiares continuaram percebendo. A gente viu aqui, através de um estudo que a gente fez, que as cadeias, os franchisings, né, elas não inspiravam uma confiança do usuário de se arriscar, enquanto que os negócios independentes, negócios familiares, tinham um controle de 1 ou 2 pessoas no máximo na loja, e aí você tinha um ambiente seguro. E o que a gente viu é que a maioria das pessoas estavam buscando passar tempo em áreas verdes. Então, alguns dos parques se tornaram, digamos assim, superpopulados, e eles tiveram que tomar algumas iniciativas, como os percursos de caminhada foram designados para mão única, né, para pedestre. Então, você vai, faz um circuito em volta do parque, e aí tem uma pessoa lá que fala, você não pode ir nessa direção. E outra coisa é a infraestrutura de ciclovia, né, está sendo muito utilizada, porque usar o transporte público se torna uma fragilidade. Então, você pode ir com a sua bicicleta de carga para cima e para baixo, faz compra, pega a criança, leva. E os parques estão sendo bem utilizados, o que é uma dificuldade. Eu até falei para Camila Van Dorst que eles tinham que fazer ciclovias que levassem as pessoas às florestas que tem em volta da cidade. E eles estão trabalhando nesse sentido. Como Vancouver, né? Uma cidade que tem essa integração. Muito bom. Obrigado, Maurício. Margarida, aqui em São Paulo, a Accor, a rede Accor hoteleira, a maior rede do mundo, né, a rede francesa, ela iniciou uma modalidade interessante, porque como os hotéis ficaram vazios, eles criaram um produto chamado Room Office. Os hotéis vazios porque não tem nenhum hóspede. E, ao mesmo tempo, as pessoas em casa, nem todo mundo tem condições de ter um home office, de poder ter um espaço que, com tranquilidade, com silêncio, né, consiga trabalhar. E aí começaram a alugar os quartos de hotéis para essas pessoas e dar um uso para aquela edificação não ficar vazia. Vocês têm uma especialidade, um conhecimento muito grande na área de hotel, já projetaram vários hotéis pelo mundo. Vocês têm visto alguma coisa nesse sentido? Saulo, é realmente muito interessante, e eu acho que foi, aliás, um exemplo desenvolvido pela Accor. Eu acho que eles também fizeram na Tailândia. E, assim, aqui na Europa não temos visto esses casos, portanto, eu acho que se for para, por exemplo, imagine que você tem um espaço de coworking e utiliza esse espaço de coworking, então neste momento, em vez de gastar porque para as empresas é complicado, as empresas estão todas a sofrer uma altura má. Se forem pagar para os seus empregados para não estarem a trabalhar em casa e forem nos hotéis, é complicado do ponto de vista de custo. Portanto, eu penso que para profissionais independentes pode ser uma boa solução. Acho que pode ser uma boa solução para o futuro, porque se realmente a hotelaria, principalmente a de negócios, tiver algum problema, é fácil, no fundo, fazer essa flexibilização, e eu diria que a flexibilização talvez seja agora a palavra-chave, não é?
como se dizia, qualquer crise gera uma oportunidade, pode ser uma oportunidade para estes edifícios. Mas neste momento nós ainda não temos esses casos cá. Por acaso é interessante, eu gostava de perceber como é que o negócio vai, como é muito recente aí em São Paulo, como é que realmente vai ter sucesso ou não. É muito interessante esse aspecto. Saulo, posso fazer uma contribuição nesse sentido? Claro, Maurício. Agora que as escolas estão abrindo, né? Pouco a pouco, alguns dos hotéis estão disponibilizando as salas dedicadas para conferência, como convertendo temporariamente como sala de aula. Isso tem sido uma experiência interessante que já salienta uma tendência que a gente tem visto de compartilhamento de diferentes usos nos edifícios, esses edifícios híbridos, né? Que você tem uma combinação de usos que às vezes não são as mais comuns. E outra coisa que estão fazendo é botando tendas nos jardins, nas praças, para fazer sala de aula ao ar livre, para poder ter o espaço para os alunos terem o distanciamento, né? Saulo? Um outro elemento que eu esqueci de falar aqui sobre o uso do espaço público, que tem sido interessante, é como lidar com os parques e que estão marcando nas gramas com cal alguns quadrantes, e aí diz o que em cada quadrante só pode, no máximo, 10 pessoas, para manter o distanciamento. Então, tem sido... Eu acho que a prefeitura ela está... A gente está vendo em várias prefeituras ao redor do mundo também como as ruas estão sendo convertidas em ciclovias, e muitas prefeituras estão imaginando que isso são mudanças que não vão ser retrocedidas após o lockdown. Então, obviamente, existe uma série de elementos que estão sendo testados nas cidades ao redor do mundo, principalmente, eu acho que Milão e Paris estão no frontline dessa adopção de diferentes modais de mobilidade por conta da questão que era um problema já de qualidade do ar, né? Saulo, você voltou? Voltei. Eu estou lhe ouvindo que eu estou com outra tela aqui, mas de fato eu estava sem conseguir interagir, mas agora voltou. Ok. Então, ficamos aí a seu comando. Tá ótimo. Muito obrigado. Desculpa aí a falha técnica, a conexão aqui. Andrew, essa questão de usos complementares, está me escutando? Eu estou. Sim. Eu escuto. Então, vamos lá. Essa questão dos usos, novos usos, né, para uma mesma edificação, usos diferentes, como esse exemplo que o Maurício deu, de estarem usando salas de conferência de hotéis como salas de aula e etc. Em Wuhan, na China, a gente viu que a volta às aulas, né, as crianças foram todas vestidas com aquela roupa de anticontágio, profissional mesmo. Como é que está sendo essa volta nos Estados Unidos? Você tem observado algum comportamento como esse também em relação aos espaços de aglomeração nas escolas? Bom, esta semana já é a última semana do nosso semestre, então já vai começar as férias escolares e o nosso verão. Então, nós não vamos voltar este semestre, pelo menos, para a escola, mas estamos vendo se abrirão em agosto. Então, meus filhos estão torcendo para que não abra, mas eu não sei.
Então, nós vamos já aguardar assim as instruções, mas eu já falei com outros pais e que já estão preocupados e estão monitorando se as estatísticas seguirão as instruções para abrir ou não. E tem vários que já estão pensando em desobedecer e talvez não mandar não voltar para as escolas públicas em agosto. Então, ainda tem essa dúvida se como vamos agir se acharmos que as instruções não estão seguindo o que a medicina está nos orientando. Então, não é que decidimos ainda ou não, é que vários estão preocupados com essa divergência que talvez esteja ocorrendo. Estão me ouvindo? Sim, ouvimos. Talvez a gente perdeu o Saulo por um segundo. Ok. Eu acredito que a gente esteja seguindo para o bloco 4, né? Falando de áreas comuns e usos compartilhados. Eu Sim. acredito também que seria interessante ouvir um pouco da experiência aí de vocês em Portugal e nos Estados Unidos sobre essas diferentes usos que são combinados com áreas residenciais, né? Não sei se aqui na Dinamarca a gente vê muito questão de assim, estudos de yoga, ateliê, só que uma das grandes coisas é esse pátio no centro da quadra compartilhado com áreas externas, que é interessante, que é um subproduto do que você estava falando, né, Andrew, do missing middle, que ao invés de cada um ter o seu jardim ali com 20 metros quadrados, você ganha uma área de 400 metros quadrados compartilhado, às vezes de 1.000 metros quadrados, enfim. Você acha que isso é uma coisa... Vocês acham que isso é uma tendência que pode ser resgatada em outras cidades do mundo, ou se é um modelo ainda muito europeu que foi completamente abandonado? Eu acho que tem grande potencial aqui. Por exemplo, só para lhe dar uma ideia, aqui tem um jardim, como se diz, jardim comunitário perto do apartamento e tem uma lista de espera das pessoas irem cultivar de terra aqui. Então, tem moradores de apartamento que querem ter esse contato com o solo, né? E tem pessoas que talvez não tem casa ou que tem casa por mil motivos. E daí e essa coisa não virou popular por causa de querer ter frutos orgânicos e vegetais. É também uma questão social. As pessoas querem ter esse contato com outras pessoas mexendo com terra e vira toda uma cultura, novas amizades e tudo. Então, e eu tenho notado quando passo por lá que as pessoas continuam usando mesmo com máscara. E daí acho que tem coisas tão fundamentais assim que, na nossa sobrevivência que vamos nos adaptar para estimular esse tipo de interação. Mas eu acho que nós temos que aprender muito da Europa, porque às vezes fazem generalizações aqui sobre a atitude dos americanos, mas eu acho que tem muito mais semelhança do que diferença. São humanos, não é? Mas os próprios americanos fazem esse tipo de declaração, tipo, somos individualistas, nós não somos como europeus, não precisamos dessas coisas, sabe? Eles falam, mas eu acho que não é na verdade que temos as mesmas necessidades psicológicas e outros tipos de necessidades, né?
Bom, Aqui o que nós sentimos, e estou falando nomeadamente aqui em Portugal, é que o que está a acontecer é que todo o mundo acatou muito bem e muito rapidamente todas as regras, inclusive eu penso que foi muito interessante que por vezes, eu não sei se foi o Maurício há pouquinho que falou, ou o Salo, de que de repente quase os governos e a parte política começaram a ter mais importância outra vez no comportamento geral da população. Portanto, houve regras mais apertadas de como nós devemos, no fundo, socializar, e neste caso não socializar, não é? E foi muito bem acatado, inclusive, por exemplo, aqui nós temos um presidente de um partido diferente do governo e do primeiro-ministro, e, e aqui o que aconteceu é que penso que todo mundo se uniu no sentido. Então foi muito interessante, em que a comunidade aderiu muito bem a todas as regras, por sua vez, a parte política uniu-se, portanto, a oposição, quer dizer, uniu-se com o governo e, portanto, tiveram, digamos, um comportamento, digamos, do ponto de vista social, muito eficiente, e penso que, nesse sentido, toda a maneira de se viver, toda a maneira de, no fundo, compartilharmos estes espaços que falávamos, dos jardins ou das áreas ribeirinhas, onde podíamos, no fundo, usufruir e tentar, desde passear o cão, a dar a nossa corrida ou jogging, e, no fundo, praticar a parte de desporto, porque no fundo as pessoas estavam confinadas na sua casa, mas nunca houve uma proibição rígida de se poder utilizar o espaço exterior, ou, digamos, ter um horário específico. Em Madrid, por exemplo, há um horário específico de saída para as crianças, um horário específico de saída para maiores de 65 anos. Então você tem uma população que pode sair, por exemplo, das 10 às 11 da manhã, tem outra que pode. E digamos que aqui nunca houve uma proibição muito extensiva, mas, por exemplo, se houvesse alguém, eu vi isso, a polícia que andava a circular, se houvesse alguém sentado, por exemplo, num banco de jardim, não se podia. As pessoas podiam circular, as pessoas podiam fazer o seu desporto, mas com muitas precauções. E penso que não sei se isso terá sido algo que deve ter pesado, com certeza, nos números que efetivamente aconteceram aqui em Portugal, e estamos como todo mundo sabe, com números muito positivos, no fundo, e entre todos nós, eu acho que o que seria interessante, por acaso, pensar é, por exemplo, ao nível, nós estamos falando agora da parte exterior, e todos nós sabemos que a parte exterior dos edifícios, os parques, os jardins, as ruas, digamos que é onde nós nos sentimos com mais confiança. Mas quando nós tivermos que retornar aos edifícios, aos nossos espaços de trabalho, como é que vai ser? Será que essa confiança é igual? Porque nós sentimos que na rua, não é? E há pouquinho estávamos a falar, as próprias classes, das aulas, estarem cá fora, etc. Eu acho que o que vai ser agora o desafio é voltar aos edifícios, é voltar aos hotéis. Eu acho que nós, restaurantes, é interessante pensar nisso. Aliás, eu pensava, vocês lembram-se nos anos 60, 70, que os espaços de trabalho, os escritórios, não tinha open space, era gabinete individual. Então é interessante perceber como é que vai ser, o que vai acontecer. Eu acho que
Saulo? Realmente eu acho interessante essa evolução do espaço de trabalho. Inclusive, tem alguns modelos sendo testados aqui pelo um lab da IKEA, que chama Space 10, aqui, que eles criaram, eles redesenharam o espaço de trabalho dele para ser não um box, não salas definidas, também não é o cubicle, também não é o plano completamente aberto, mas um caminho do meio. Eu acho que é interessante esses aprendizados que estão sendo trazidos com a questão da qualidade do seu tempo de trabalho, da qualidade de atenção que você tem e como você está... Eu vou pular, já que você está falando do assunto. Que é... Diga, Saulo, siga. E bom, é interessante o que estava dizendo. Por exemplo, nós que estamos pensando voltar na próxima semana, temos, inclusive, os escritórios começam quase a ser quase como você tem o tráfego, o sentido do tráfego, porque nós vamos ter percursos em que não nos podemos cruzar, portanto, há quase só um sentido de circulação. É interessante, é uma nova abordagem, uma nova maneira, e pensarmos todos que vamos, de repente, pela preocupação de pensar, vamos precisar de menos espaço de escritório, porque agora o rácio também é muito maior, não é? Então, eu acho que a maneira de trabalhar vai ser diferente, de certeza. Vamos começar a trabalhar de maneira diferente. Nunca mais ninguém, estou convencida, vai viajar para o outro lado do mundo para uma reunião de um dia, e todos nós estávamos fazendo essas loucuras. Então, eu acho que é para melhor. Eu acho que é para melhor. Nesse sentido é para melhor. Porque vamos tomar mais em conta do nosso planeta. Margarida? Sim. Opa, peço perdão aí pela conexão, mas eu queria aproveitar uma pergunta em relação aos escritórios, né? Com esses espaços de compartilhamento, com compartilhamento comprometido, ou pelo menos por um tempo, você falou já bastante coisa. Eu me lembro que uma vez nós tivemos uma conversa lá no seu escritório em Portugal, e eu tinha vindo de uma reunião na Uniplaces, que é um co-living, é uma empresa portuguesa que é um co-living para estudantes, né? É um student living. E eu queria lhe perguntar se esse tipo de empreendimento, seja o co-living convencional, o senior living ou o próprio student living, que tipos de impactos eles vão sofrer e que adequações eles vão precisar sofrer nessas áreas de compartilhamento. Se isso você acredita que chega a pôr em xeque o modelo, ou se, com as adequações que a gente já está vendo em outros espaços públicos, se é viável a permanência. Assim, eu acho que ainda acaba por ser muito cedo, isto tudo é tudo muito recente, para pensarmos que tudo vai ser diferente, ou que, por exemplo, provavelmente todos estes edifícios vão ter, por exemplo, uma sala de isolamento, por exemplo, e essa sala de isolamento vai ter que ser providenciada com acesso direto e fácil à rua, de modo a poder chegar uma ambulância, coisas simples como estas, e isso vai ser provavelmente algo que poderá
ser, por exemplo, neste momento, nós estamos a fazer 6 escolas novas na China e foi exatamente o que nos pediram a nível de design para introduzir. Então é interessante pensar como é que no design podemos introduzir. Nós agora, no nosso edifício, temos que, onde está, nomeadamente também a Uniplaces, como refere, nós temos que ter uma sala, que é a sala de isolamento, e temos que perceber como é que são as regras de convivência e as regras de funcionamento, não só dos nossos espaços, mas sim do geral do edifício. A nível do co-living e do co-working, é assim, eu acho que provavelmente o que vai suceder é que vai ter novas regras operacionais. Provavelmente. Vai ter, talvez, vão ter mais espaços privados, provavelmente, e vão ter regras muito apertadas de exploração e de operação, e de management, e de limpeza, e de todo o funcionamento. Eu diria, eu estava a falar com um colega meu e ele me dizia-me, Margarida, eu acho que educação e healthcare, no fundo, vão ser realmente dos setores mais importantes. E é interessante pensar isso, pensar que o setor da saúde é realmente algo que, mais e mais, todos nós vamos estar muito preocupados e provavelmente, quem sabe, estes próprios espaços, todos eles vão ter base um espaço dedicado em cada edifício onde isso vai acontecer, quer seja residencial, quer seja o tal, porque eu acho difícil que o co-living seja algo que não seja um trend. Eu acho que é um trend que vai continuar. Os nómadas, os digital nomads, como nós sabemos, vão continuar. E no fundo, provavelmente, um hotel pode ser bem transformado neste espaço de co-living. Um hotel é facilmente flexível. Adaptado. Eu acho que o que vai acontecer é que os nossos edifícios, vamos chegar a um ponto, provavelmente, em que nós estamos a projetar um edifício e aí módulos e a pré-fabricação podem permitir as diferentes adaptações. Mas quem sabe... Eu gosto muito desse raciocínio, viu? Mas é isso mesmo, Sal. Eu acho que isso vai acontecer. Esta modularidade, esta flexibilidade, e os edifícios têm que poder partilhar e ter os vários usos. Tá. E quem sabe, sei lá, durante quem vai, no fundo, no futuro, esses espaços de co-living, o que provavelmente vai acontecer é que vão levar-se quase a um extremo em que o próprio espaço onde a pessoa dorme pode também trabalhar durante o dia, com o tal recurso a este tipo de mobiliários pré-fabricados que durante a noite dá para dormir e durante o dia dá para trabalhar. Isso é que provavelmente vai acontecer. Muito bom, obrigado, Margarida. Eu vou só dar um aviso antes aqui. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Maurício, porque eu troquei de lugar aqui para ver se a conexão fica mais estável. E aí, em função disso, eu não vou, pelo menos, abrir para perguntas no momento. Está chegando várias perguntas, várias delas pertinentes, muitas delas aqui no roteiro. Então, eu vou priorizar a gente focar aqui a conclusão do conteúdo. E aí, no final, a gente, se ainda tiver tempo, a gente vai respondendo as perguntas. E caso não tenha, no Instagram da Molecular e no Instagram do Pandebuilding, tem um post específico de cada um deles. Então, vocês podem também lançar a pergunta se eventualmente a gente não conseguir responder aqui, para que ninguém fique sem resposta e a gente engaje todo mundo no debate, que isso é que a gente está buscando mesmo com esse projeto. Mas, Maurício, nessa linha de compartilhamento ainda,
Uma dessas perguntas aqui foi do meu amigo João Domingos, grande arquiteto aí de Recife, e ele também falando dessa preocupação, né? Porque os apartamentos compactos, eles partem da premissa de que a gente tira algumas áreas que poderiam ser compartilhadas de dentro da unidade e fique apenas com uma área reduzida daquele uso que é mais privativo, propriamente dito, e que não deve ser compartilhado. Então, com essas questões, a Margarida já deu aí uma bela visão do que é que vai ser, do que é que ela acredita que vai ser, e eu queria pedir sua opinião como um cientista urbano e vivendo numa cidade que é um laboratório urbano para o mundo, se esse tipo de imóvel já vinha acontecendo como uma tendência, como está aqui no Brasil. A gente tem casos no Brasil, se vocês têm conhecimento, mas de apartamento de até 10 metros quadrados. E tem de 15, tem de 30, mas já temos um caso de 10 metros quadrados. E aí, se isso já vinha acontecendo, vocês viam isso na Dinamarca, em outro lugar do mundo, e com essa, imagine, assim, quem está quarentenando num imóvel compacto deve estar sofrendo mais. E aí, como é que fica isso depois dessa era pós-Covid? Eu acho esse assunto muito interessante. Eu acho que, na verdade, essa questão do compartilhamento de atividades essenciais da sua vida, né, como cozinha, como lavanderia, são modas, né, que elas vêm e voltam ao longo de centenas de anos. O que a gente vê aqui é que as habitações, os co-livings, né, na verdade, isso é um nome bem genérico para o que eu vejo cada vez mais uma série de modelos um tanto diferentes. Então, os modelos que estão funcionando aqui é o compartilhamento de atividades que não são de necessidade básica, né? Como você cozinhar sua comida. Você tem uma cozinha de compartilhamento que cada família se junta para fazer a cozinha, e você pode ir lá, enfim, tem um jardim, tem a oficina de trabalho. Agora, eu acho que, na verdade, essa tendência do microapartamento, ela não seria necessariamente, isso é meu ponto de vista, uma tendência do que as pessoas estão buscando. Eu acho que, na verdade, é aquela história do sapo, ele pula, não é por moda, não é por estilo, é por uma necessidade. Eu acho que o microapartamento vem por uma questão que as pessoas não conseguem pagar o valor de um apartamento com um tamanho mínimo para você ter uma qualidade de vida, né? Nesse sentido, eu acho que é interessante que esses modelos de co-living, né, existe o Baugruppen na Alemanha, existe o Baugemeinschaft aqui, existe o Andes, são vários modelos onde, na verdade, o empreendedor imobiliário ele é eliminado da equação. Então, basicamente, é um grupo de pessoas que se juntam, compram a terra e fazem uma associação onde o banco ele dá o crédito, e esse crédito é usado para contratar o construtor, contratar o arquiteto e etc. Tal. Então, isso faz com que o custo final da habitação se torne de 20% a 45% mais barato. Então, outra coisa também é a falta de necessidade de estacionamento, né? Isso é um custo muito caro para quando você está comprando o apartamento, é um custo que está embutido ali, que você não está, se você não tem o carro, você não está usufruindo. Então, eu acho que se você tirar a gordura da equação, o apartamento de 10 metros quadrados ele vira um apartamento de 40 metros quadrados, pelo mesmo preço. Então, eu acho que tem uma questão desses diferentes modelos de empreendimento urbano de empreendimentos que estão surgindo por uma questão desse elevado custo do preço do apartamento, né? Posso seguir? Desculpa. Últimos pontos? Continua. Você está mudo, Saulo. Voltei aqui e desculpe aí a interrupção, tá? Bom, Andrew, eu vou aqui agora começar a gente falar
do bloco de dentro das residências, tá? Então, o que eu queria saber de você é o seguinte: a gente está observando, que a gente entrou aí nos interiores dos apartamentos e estamos falando desse comportamento, saindo aqui agora das unidades compactas e indo para as unidades convencionais. Está se falando muito aqui no Brasil sobre áreas de higienização. A gente não tinha o hábito, por exemplo, como nos países de clima frio, de deixar os sapatos do lado de fora, casaco, coisa desse tipo. No sul e sudeste já existia uma figura que eu acho que você chama aí de mudrooms, mas a gente chama lá de galerias, de vestíbulos ou átrio, onde você pode colocar um casaco na entrada, deixar os sapatos. E essas áreas estão se transformando em áreas de higienização, que não só você deixar a roupa como área de transição para você entrar em casa, mas também para você higienizar as compras e aquilo que você vem trazendo do supermercado, já que agora isso foi um hábito incorporado na maioria das pessoas, né? Então, nos Estados Unidos, como você já tem em boa parte dos imóveis esse tipo de cômodo, eu queria te perguntar se isso está acontecendo também ou se existe um outro tipo de área de higienização que vocês já tenham constatado. Bem, como você disse, quando eu visito a minha família em Toronto, no Canadá, ou em Boston, ou Nova York, como você já mencionou, é muito diferente, por exemplo, das entradas daqui da Flórida. Então, o mudroom já é muito comum nessas cidades do norte. E então era um lugar para colocar os sapatos e sempre tinha uma porta de vidro que dava para a sala ou para outro corredor e a porta que dava para fora. E então eu me lembro que as pessoas são quase paranoicas, assim, quando você entra numa casa no Canadá, você tira o sapato, você não entra com o sapato e você não abre aquela segunda porta até fechar a de fora. Então, é realmente uma cultura diferente. Eu não sei, eu não tenho visto isto aparecer na Flórida, mas eu tenho ouvido conversas entre arquitetos e amigos e outros urbanistas sobre talvez o possível surgimento dessa ideia aqui. Mas eu não tenho visto uma implementação dessa ideia no nosso clima mais subtropical. Mas eu acho que talvez a pandemia vai exigir que estudemos isto. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Andrew. Margarida, com esse processo, você falou um pouco do teletrabalho, né? Que é uma coisa que já está sendo implantada aqui em Madrid, eu acho que de uma forma mais exacerbada no escritório de vocês, de uma forma mais consistente. Aqui a gente tem visto algumas movimentações também no sentido, e foi uma digitalização muito rápida, né? Que todo mundo passou. Eu acho que talvez aqui no Brasil até mais do que vocês por aí, mas isso tem demandado já o home office nas varandas. A gente teve uma live passada com grandes arquitetos daqui do Brasil e a gente conversando se esses equipamentos vão ser abrigados na varanda, vão ser quartos maiores que vão ter seu home office especificamente dentro dos quartos. Como é que vocês estão vendo isso nos projetos? E, enfim, se tem algum input diferente desse. É engraçado você falar das varandas, Saulo, porque essa talvez seja um dos pontos que nós temos falado mais a nível do residencial. Isto porquê? Porque todo mundo que teve que ficar confinado nos apartamentos, a varanda era um pouco aquele espaço onde a pessoa podia usufruir um bocadinho o exterior e apanhar um pouquinho à fresca. Eu lembro que nas primeiras semanas em que eu própria ficámos confinados, e eu tenho dois filhos a estudar, um estava em Madrid, outro em Londres, cada um veio, então estávamos de repente uma família de 4 pessoas, como todos nós, a trabalhar dentro de uma casa e em que todos precisamos de um espaço, e era um apartamento, de maneira que a varanda foi realmente aquele sítio que nós dissemos todos, abençoada varanda. Eu estava a falar inclusive com um colega meu de Londres, especialista em residencial, e ele dizia-me: Margarida, eu acho que as varandas vai ser onde vai haver a diferença,
porque as pessoas no futuro vão querer comprar casa com varanda, porque vai ser, digamos, aquela possibilidade de ligação com o exterior. Depois eu tenho as minhas dúvidas, Saulo, que os apartamentos e o metro quadrado de construção, ele é muito caro, e de modo que talvez eu acredito mais nos mesmos espaços que possam ser vividos e decorados, através da decoração, você conseguir quase com o mesmo espaço de transformar em espaço de trabalho e em espaço de lazer. Eu própria fazia ginástica no final do dia, aula de pilates, na minha sala, e eu tenho a certeza que todo o mundo, a sala era espaço de trabalho durante o dia, ao final da tarde ou ao início muito cedo de manhã era a academia, e no final, depois de jantar, era um sítio onde podíamos ver a televisão, por exemplo. Então eu acho que é esta partilha do espaço que nunca nós usufruímos antes, porque a sala era a sala, íamos à academia, não era em nossa casa. Então eu penso que o ser humano, primeiro, nós somos, um ser humano é social, portanto, nós vamos gostar de socializar e vamos gostar de outra vez voltar a conviver. Mas todos nós sabemos que de um dia para o outro conseguimos ser de tal maneira flexíveis e adaptáveis que conseguimos completamente começar a trabalhar em casa como se estivéssemos no escritório. E através aliás, todas as crises geram oportunidades. A própria Zoom, não é? Nós estamos aqui a fazer, as ações subiram assustadoramente, porque lá está, todos nós passamos a ter videoconferências e provavelmente nós nunca fomos, se calhar, tão produtivos, porque nós não perdemos um único... Acaba uma reunião e 3 minutos após você está começando outra. Não há mais distância, não há... Então, realmente, é outro paradigma, mas o ser humano tem esta coisa maravilhosa que conseguimos improvisar, conseguimos adaptar-nos, e os edifícios vão ter que também, eu penso que vão seguir essa tendência da adaptação e da flexibilização. Resiliência, né? Resiliência é a palavra. Resiliência é a palavra. Você falou das varandas, e era uma pergunta que a gente tinha aqui para fazer. Eu vou chamar o Maurício para dividir essa impressão sobre as varandas, já que ele está no clima mais frio, talvez de todos nós, no clima mais frio, né? A Dinamarca, alguns meses do ano, fica realmente muito fria. E isso que está acontecendo com as varandas que a Margarida colocou lá na Europa, ou pelo menos em Portugal, aqui no Brasil também está havendo esse consenso de que a varanda vai ser o ponto central da casa. E aí eu queria adicionar aqui um ingrediente na conversa, que são os hábitos que chamamos aqui de varanda gourmet. Então, no Brasil, menos do que no exterior, as pessoas ainda têm... É muito comum ainda ter funcionário doméstico. No exterior, menos, ou quase nenhum, nos países mais desenvolvidos. Então, com esse hábito das pessoas estarem agora confinadas sem os seus funcionários, quem não cozinhava está aprendendo a cozinhar e está demandando essa área gourmet. Essa área gourmet antes era uma área que já estava sendo demandada, mas muito mais como uma segunda cozinha dentro de casa, como se fosse uma cozinha social, onde se recebia os convidados e ela se posicionava na varanda. E agora a gente está entendendo que a cozinha internamente deve diminuir, como a gente acontece em Singapura, eles chamam dry kitchen e wet kitchen. Ele tem a cozinha completamente integrada na sala, como uma área nobre, e tem um apoio de cozinha suja, vamos dizer, só para deixar os pratos sujos e lavar e tal. E aí eu queria ouvir vocês em relação a isso, e principalmente o Maurício, com um clima frio, se esse ponto de convívio para a varanda, quando você faz, eu não sei quanto chega aí, Maurício, mas de repente menos 20 ou mais, se isso é uma coisa que também funciona. Veja, os dinamarqueses eles dizem aqui que não tem frio, mas existe o agasalho ruim, né?
Aqui a temperatura realmente ela não é da mais alta, mas ela mantém estavelmente durante o inverno entre 5 e menos 5 graus. Agora, o que é interessante com relação a essa diferenciação, novo approach da cozinha, eu digo, aqui eles brincam que um dos maiores revoluções feministas foi a cozinha integrada na sala, quando a cozinha deixou de ser um quarto separado, né? Então, hoje em dia, uma das coisas que mais se investe no real estate aqui, né? Quando você compra quando você vai comprar, quando vai vender, as pessoas olham assim, qual que é a cozinha que você tem, e é a cozinha com a ilha, no centro da sala, como sendo assim, o suprassumo. Eu acho que isso é a adaptação da cozinha gourmet ao contexto escandinavo aqui de frio, né? No entanto, eu acho que uma tendência que a gente está vendo muito é, ainda assim, a necessidade, a varanda. Então, muitos prédios antigos estão instalando varandas em prédios de 1800, 1850. E eu acho que também os novos empreendimentos eles estão vindo com unidades no térreo, com o terraço, né? E um escalonamento dos edifícios para que tenha a cobertura, tenham várias coberturas com terraços generosos. Então, às vezes, parte desses terraços estão sendo de usufruto comum. Então, nesse sentido, voltando ao que o Andrew falou do missing middle, quanto menos alto, quanto mais baixo e mais compacto e mais denso a quadra, mais térreo com a unidade jardim, né, que o pessoal da Pedra Branca descobriu que é o mais valoroso lá, e mais terraço. Então, esse bônus ele tem sido uma coisa que a gente está vendo nos empreendimentos que a gente desenha ao redor do mundo muito aderentes a isso. E aí, como isso, um escalonamento do edifício, e aí o Bjarke Ingels do BIC tem criado várias soluções, até de certa maneira bem interessantes, de certa maneira extrema. Agora, é uma questão sempre de adaptação com o clima, né? Perfeito, Andrew. Eu gostei que você citou a Pedra Branca, que a Pedra Branca, eu acho que é o laboratório de urbanismo, é uma mini Copenhague no Brasil, né? Para quem não conhece, vale a pena demais conhecer, porque realmente eles têm várias técnicas de novo urbanismo de ponta. Tem a GEL como... na verdade, é um grupo de arquitetos, né? A GEL é um dos participantes, talvez o líder, e tem outros escritórios. É realmente uma coisa muito interessante, e a gente tem conversado com eles também sobre o assunto. Andrew, você que está nos Estados Unidos, e os Estados Unidos é um país que tem, além de ter muita tecnologia, tem um acesso muito fácil no mercado, você encontrar produtos de tecnologia. Tem um dado do Amazon que mais de 2.000% dos produtos de venda sem toque, torneiras com sensor automático, maçanetas, sem você precisar ter o toque, houve esse aumento de 2.000% lá nesse tipo de venda de produtos. E aí, isso você tem visto alguma aplicação? Eu sei que nos Estados Unidos, já vou condensar duas perguntas em uma aqui, é muito comum você deixar o apartamento ou a casa com a climatização ligada o tempo todo, e eu sei que tem alguns dispositivos, o Nest, se eu não me engano, que você já fica controlando essa umidade, a temperatura da casa o tempo todo. E aí, assim como o Nest, esses outros produtos que você tem de acionamento automático, se você já está vendo um aumento disso, e se você pudesse conversar um pouco sobre esses acessórios que você já tem de tecnologia hoje utilizados nas casas e que vão aumentar a partir de agora, acho que era interessante a gente ter essa visão geral lá dos Estados Unidos. Então, acho que talvez sejam as mesmas coisas que vocês têm no Brasil e na Europa. Aqui, o Amazon já vem com campainha integrada, já com câmera e tudo, que as pessoas possam monitorar
a entrega das compras dentro das casas. Então, os funcionários da UPS, FedEx, Amazon já podem entrar. No passado era mais comum deixar simplesmente a caixa na frente da casa e, milagrosamente, ninguém roubou, mas aumentou o número de assaltos nesse tipo de entrega. E então cada vez eu não pessoalmente eu não tenho no meu iPhone, mas eu tenho muitos amigos que já controlam tudo do celular, dos dispositivos, né? E, como você disse, controlam ar-condicionado, umidade e enfim, já esquentam o forno antes de chegar em casa, né? Se quiserem cozinhar, alguma coisa assim. Então, já está tudo integrado. No meu caso, não, mas... Sim, esse é um ponto interessante, porque como você já tem a climatização, e agora a questão de renovação do ar virou um ponto importante, é muito complicado. Os sistemas de refrigeração, o split normal, por exemplo, não tem renovação de ar, né? Como é que vocês estão tratando isso, já que quase 100% aí dos imóveis são climatizados? Sim, então, como tínhamos escrito um pouco antes, nos últimos dias, aqui, por exemplo, quando a gente fala de construção ecológica, você lembra que tínhamos falado que está dominado por LEED, né, e outros rating systems assim, que distribuem pontos baseados nessas tecnologias e essas eficiências. Só que, às vezes, as estratégias mais antigas, como pé direito alto, ou alinhamento de janelas para que haja ventilação e para que o ventinho, a brisa possa atravessar, né, a moradia, coisas tão simples não estão mencionadas nesses rating systems. Só as coisas de alta tecnologia. Então, eu acho que tem um amigo que escreveu um livro, Original Green, Verde Original, que tenta resgatar todas essas coisas, essas tecnologias básicas assim da construção tradicional, para aumentar o nosso entendimento sobre o que você disse, troca de ar. Eu, quando era professor na Universidade de Miami, também notei dentro dessa nova geração existe muita, como é que se diz, estão muito obcecados com estratégias e soluções tecnológicas. E daí eles quando a gente começa a falar dessas coisas mais antigas, soluções de milênios atrás, né, às vezes nos olham como se não fosse relevante, mas a gente tem que resgatar essas coisas e acho que o futuro vai ser uma mistura de soluções antigas e coisas do futuro. Muito bom. Isso corrobora com o que o Maurício acabou de levantar, né? São coisas que vêm e voltam de moda. Uma amiga, Julice, pontual, tinha me encaminhado algumas situações como essa. Disse, olha, no período colonial no Brasil, o home office era o térreo da casa. E aí você tinha uma escada para você chegar na casa normal. Então as pessoas já faziam negócio na época da colonização ali no térreo da casa. E entre outras questões como essa também. Então realmente é cíclico. A gente tem que ir lá no passado e ver quais são as soluções que tem disponíveis e que a gente pode customizar para hoje. Vou fazer aqui, para a gente fechar o bloco, uma pergunta para o Maurício e outra para a Margarida, e vai ser mais difícil, viu, Margarida? Para a gente fechar esse bloco aqui e partir para o último ou para o penúltimo. Mas, Maurício, a gente está falando aí dessa resiliência, essa questão da resiliência. Eu queria te perguntar quais são esses ambientes que a gente deve ter para tornar os apartamentos resilientes nessa era pós-Covid. Ok. Com prazer. Bom, eu acredito que, como o Andrew já falou um pouco, existe uma corrente que chama Passive House, né? Que vem da Alemanha, que é como você adapta elementos do clima
para a melhor ambiência no interior da construção. Eu acho que aqui eu vejo, digamos assim, a chave está na simplicidade e a tecnologia de como você optimizar a construção para entregar essa simplicidade. Então, nesse sentido, eu acho que a questão da circulação vertical é você oferecer a opção das pessoas de oferecer um edifício que ele tem uma escala e tem uma maneira que você pode chegar à sua casa de escada, você faz com que a pessoa faça um exercício todo dia, não seja... Você pode até pegar o elevador, mas o elevador, dentro dessa período de pandemia, ele é um agente contaminante enorme. Tem até vários vídeos aí, você vê as pessoas com um palitinho apertando os botões do elevador, inventando vários geringonças para adaptar uma geringonça, né? Porque se você tem um prédio de 5, 6 apartamentos, onde você tem um shaft de circulação vertical, que tem circulação de ar também, que não é essa caixa enclausurada que nosso departamento de incêndio no Brasil obriga. Então, tem essa possibilidade de aeração das áreas comuns e diminuição de contaminação, né? Eu acho que tem também aqui, eu vejo essa regulamentação do Código de Obras aqui em vários lugares da Europa, onde, especialmente na área do norte da Europa, onde a unidade habitacional ela tem que ter circulação de ar cruzada. Isso significa que os edifícios residenciais eles nunca podem ter mais do que 12 ou 13 metros de profundidade, né? Justamente para proporcionar essa aeração e etc. E tal. E eu acho que, acima de tudo, tem a questão da subdivisão das áreas do apartamento, onde eu vejo que as áreas comuns de sala e etc. E tal, elas estão ficando cada vez mais importantes como espaço de convivência da família. E os quartos cada vez mais relegados a você dormir ou estudar e etc. E tal. Eu acho que é interessante, num momento, assim, digamos, numa visão de longo prazo, onde se vê hoje que, dada o crescimento de solidão, de depressão, de uma série de problemas de saúde mental causadas pelo isolamento, ela vai em breve superar as mortes causadas por acidente de carro, por ataque cardíaco, por como chama, quando você não consegue regular o açúcar, enfim, então eu acho que a maneira como se desenha o espaço da moradia, né? O espaço, como que essas diferentes unidades são combinadas dentro de um número de pessoas que você constrói uma comunidade onde as pessoas têm uma interação, onde não é e menos essa coisa você quase hoje em dia, principalmente no Brasil, os edifícios funcionam como uma casa de hamster, né? Que você entra no buraquinho com o seu carro, entra no outro buraco, sai no outro buraco onde é a sua porta e você nunca encontra o seu vizinho, você não tem esses espaços de encontros acidentais, onde são os momentos onde você cria laços, mesmo que são laços pouco profundos, esses são os laços que realmente contribuem para a saúde mental e a sensação de pertencimento e de criação de comunidade e saúde mental, né? Então, eu acho que, digamos assim, os empreendedores imobiliários, eu faço agora uma pergunta mais difícil: como que os empreendedores imobiliários podem sair da zona de conforto, de continuar vendendo
tudo o que foi vendido na semana passada e fazendo pesquisas de mercado que só continuam repetindo tendências que já estão quase datadas e que não promovem nenhuma qualidade de vida, que não promovem um espaço de convivialidade onde você tenha um estilo de vida ativo. Pelo contrário, é um modelo de moradia, de movimentação onde você promove o sedentarismo, e tudo isso contribui para a diminuição da imunidade e contribui para a depressão, ansiedade. E eu acho que a grande modificação que o empreendedor imobiliário tem digamos assim, uma responsabilidade, é de parar de vender mais do mesmo, de oferecer mais oportunidade, mais variedade de produtos. A gente, historicamente, as cidades cresceram com uma variedade enorme de tamanhos, de tipologias, etc. e tal. Eu acho que hoje em dia a gente vive como se a salada de frutas só tivesse banana e maçã e acabou. Então, eu acho que, na verdade, essa é a reflexão que talvez a Molegolar poderia oferecer, de oferecer mais que o palito ou a casa isolada no lote. Existe muito mais sabores, muito mais cores, muito mais tipologias que são capazes de oferecer uma tipologia, um estilo de vida muito mais saudável, que faz com que tudo funcione de uma maneira mais reverberada, né? As pessoas têm uma qualidade social, de saúde, de confiabilidade, de locomoção, e isso reflete na economia a partir do momento que elas são mais felizes e elas são mais produtivas. Com certeza, Maurício. Como você falou, eu como incorporador, eu reconheço que nossa categoria tem essa falha. Primeiro, que a gente quer adivinhar o produto sempre. A gente quer, é isso aqui que eu vou fazer, como você falou, é a banana, é a maçã, e a gente vai convencer os compradores de que eles precisam e querem comprar banana e maçã. Na hora que você chega com a salada completa, cada um pode escolher aquilo que desejar, e ainda tem um outro componente, que é a vida das pessoas muda ao longo, né? Tem as fases de vida, então uma hora você pode estar querendo banana, mas depois você tem que migrar para morango, depois você tem que migrar para laranja, e por aí vai. Então é importante ter essa resiliência. Bom, para a gente fechar esse bloco aqui de dentro de casa, o Maurício deixou 2 pontos importantes que a gente vai tratar no próximo bloco. E o Andrew, eu vi que ele começou a rir ali quando ele estava falando dos elevadores, por causa da densidade e essa questão toda. Mas eu queria, Margarida, pedir para você fechar esse bloco respondendo o seguinte, tá? A gente está falando de novos anseios de mais espaço, de novos usos. Você falou rapidamente também dos exercícios dentro de casa que você está fazendo. E a gente vai sair disso aqui, infelizmente, com uma economia mais enfraquecida. O mundo todo perdeu dinheiro nesse processo. E aí, como é que a gente consegue conciliar essa questão dos desejos por mais espaço e novos usos com um bolso menor? Uhum. Interessante a sua pergunta, Salo, obrigada. Eu acho que muitas vezes eu gosto de buscar à história resposta para algumas das nossas perguntas e alguns dos nossos desafios. Provavelmente, eu acho que estou chegando à conclusão que não sei se nós não vamos começar eventualmente a ganhar menos e talvez a trabalhar menos. Não sei se isso vai permitir que haja mais preservação de postos de trabalho, por exemplo, porque todos nós sabemos que a economia vai sair daqui muito enfraquecida. Sabemos que desde o George Orwell pensava-se precisamente de que o lazer e a cultura pode ser algo que aumente e por que não? Mesmo a nível, se pensarmos ao nível do turismo, eu penso que vai haver mais
turismo de lazer do que turismo de business, por exemplo. Acho que vamos estar mais voltados para nós próprios, sentimos-nos mais este cocoon que nós temos e que nos dá segurança, provavelmente não vai ser. É assim, é quase que uma be global and act local. Eu não sei se nós não nos vamos virar outra vez mais para dentro, não sei. Acho interessante. Acho que palavras como sustentabilidade neste momento, eu acho que a certa altura vai deixar de ser, é obrigatório, é como isto está-nos a dar um grande ensinamento, um ensinamento ao mundo. Eu espero que o mundo aproveite esse ensinamento. Acho que se voltarmos ao básico, foi um de vocês que referiu um pouquinho agora, return to the basics, e pensar que a arquitetura vernacular ensina-nos tanto. Há pouquinho o Andrew estava a falar, a arquitetura vernacular acabou por ser super sustentável na sua altura. Então, eu penso que todos estes ensinamentos, mas principalmente, provavelmente, por exemplo, a primeira-ministra da Nova Zelândia estava a promover um fim de semana de 3 dias versus 4 dias de trabalho, também como um modo de promover e dinamizar a economia, de modo que provavelmente pode ser que seja um trend, quem sabe, mas acho que finalmente com a recuperação da confiança, e eu acho que nós estamos com nós próprios, quando sentimos que Xangai, na nossa empresa, que Xangai e China já estão funcionando outra vez, é um bom ensinamento, realmente parece que estamos no bom caminho. Uma coisa é certa, é interessante pensar, é que eles já estão indo aos shoppings outra vez e já não há a questão de medir a temperatura. Então é assim, o homem é um animal de hábitos. Todos nós estamos a voltar aos velhos hábitos. Será que vamos ter low cost airlines no futuro? Provavelmente, não sei, vai ser difícil. Mas eu acho que vai ser muito interessante pensar e ter quase este diálogo que tivemos aqui hoje. Eu quase que lanço este desafio, daqui a um ano estarmos aqui a falar e perceber o que é que realmente aconteceu, o que é que virou trend, o que é que ficou e o que é que não ficou, digamos, desta nossa experiência, que bastou um vírus para nós todos, de um dia para o outro, fecharmos quase, entre aspas, o mundo, não é? Então, acho mesmo muito interessante. Pois já, muito obrigado, Margarida. Já está anotado aqui para a gente fazer essa rodada no futuro e ver dessas conjecturas, que o Pandebuilding é um edifício de conjecturas. Né? A gente não quis, como incorporador, simplesmente determinar o que a gente acredita baseado na nossa visão. Os incorporadores têm uma visão, uma experiência do que veio acontecendo numa sucessão de eventos ao longo do tempo. Isso que nós estamos acontecendo muda tudo, todos os hábitos do que aconteceu para trás, ou boa parte deles. Então, a gente tem que ouvir realmente uma gama de produtos e de setores muito grande, visões culturais de outros países também, para poder a gente ser mais assertivo. E não significa que nós vamos acertar. Eu acho que é boa essa provocação da gente fazer uma nova rodada daqui a um ano para ver se a gente acertou e o quanto a gente acertou. Mas, bom, para a gente fechar aqui o bloco e ir para o último bloco, eu peço desculpa, a gente se estendeu um pouco mais por causa desses problemas de conexão, mas eu tenho só umas 3 perguntinhas aqui. Vou começar com o Andrew, que a gente vai falar agora sobre essa questão do urbanismo, e do novo urbanismo, principalmente, que expertise aí de vocês, e assim, versus a aglomerações, né, que é o que nós estamos falando aí agora, e essa volta da vida normal que a gente vem falando. Então, Andrew, as centralidades, né, os downtowns, você já comentou que as pessoas estão buscando alguma coisa parecida com o downtown para caminhar, um output que a gente está colocando aqui, onde de repente o Pandebuilding ele pode ter, como ele é um prédio de uso misto, a gente tem algumas lojas ali embaixo do térreo que possam simular
essa ambiência do downtown e, enfim, ter um passeio agradável embaixo, além de dar o suporte comercial imediato do prédio e para o seu entorno, né? Então, pegando aí o gancho do que o Maurício falou em relação à preocupação de elevadores, onde você tem aí nos Estados Unidos os prédios mais altos e, consequentemente, com maior uso de elevadores, é Nova York. Nova York foi um epicentro muito forte. E isso, assim, você atribui, isso é culpa da densidade de Nova York? A densidade é uma solução ou é um problema? Como é que você enxerga isso? Então, é difícil responder em 2 minutos, mas a densidade vem sendo definido em tantas maneiras diferentes, né? Porque quando as pessoas falam de densidade, pode significar ou número de pessoas por hectare ou acre quadrado ou quilômetro quadrado, ou número de unidades por essa mesma área. E geralmente no zoneamento é unidade por acre nos Estados Unidos, ou hectare, né? Não número de pessoas. Então, quando o problema de overcrowding, o número de pessoas dentro do mesmo espaço é diferente do número de unidades por quilômetro quadrado. Então, Nova York, por exemplo, tem os dois números são altos, mas existem partes da cidade e de outras cidades capitais europeias e mundiais que podem ter uma ocupação de terreno muito alto, uma aparência de densidade alta, mas com uma densidade residencial relativamente baixa ou mediana. Então, surgiu uma grande confusão, especialmente como lhe tinha comentado, o governador de Nova York, o próprio governador do estado de Nova York disse: o problema com a nossa cidade é densidade. Então, a partir desse comentário, várias pessoas ao redor do país começaram a olhar para o zoneamento para ver como podem reduzir a densidade, sem ter pensado nos benefícios que a densidade traz, inclusive muitas de saúde, porque o walkability fica impossível sem uma certa densidade nas áreas urbanas. Então, e como o Maurício falou e Margarida também falou, os benefícios de saúde psicológicas que a densidade urbana traz, nós temos que não somente calcular transmissão de vírus quando a gente está fazendo esse tipo de decisão. Então, eu acho que a questão sobre densidade é uma que não podemos fazer como é que se diz? Não podemos dizer que ele é nosso... Uma associação direta. Sim, sim. Não é uma associação direta. Tem que ter muito mais, como é que se diz? Nuance no nosso bate-papo sobre densidade, para não fazer uma coisa precipitada contra a densidade. Maurício está querendo falar aqui? Sim. Complementar. E aí, Maurício, eu ia lhe pedir que a próxima pergunta já ia para você, então eu ia lhe pedir o seguinte: na hora que você for complementar, se você já puder fazer um paralelo de como esses espaços abertos que vocês têm em Copenhague ajudaram a enfrentar a pandemia através desse conjunto de empreendimentos que vocês agrupam em blocos, se puder, que são densidades também, mas de uma forma diferente. Por favor. Sim, sim. Então, por exemplo, eu acho que a questão da densidade é um tópico, para mim, ele é fascinante, é uma coisa que a gente compartilha bastante, essa discussão aqui no escritório. O novo livro do nosso diretor criativo, David Sim, é sobre densidade. Então, eu acho que a questão da densidade, ela nunca pode ser tomada como um parâmetro único. É a mesma coisa que... é a densidade e como é que chama? A forma urbana. Porque, por exemplo, o centro de Copenhague ele tem a mesma densidade que Pinheiros. A Amsterdã tem a mesma densidade que em muitas das áreas mais densas de Nova York. Então, a forma urbana ela é como se você tem a diferença entre olhar a temperatura sem olhar
a umidade e sem olhar a sensação térmica. Então, a percepção da densidade ela é completamente díspare do índice que ela indica, dadas diferentes modelos de ocupação e de forma urbana. Nesse sentido, você tem, por exemplo, assim, um exemplo básico. Você fala, ok, o modelo da legislação brasileira fala recua de frente, recua de lado, recua do outro, e aí verticaliza. Agora, todo esse espaço residual, ele é espaço morto, né? Então, são espaços que se tornam, talvez, a transição entre a rua e a calçada, sem nenhuma atividade, é um corredor ali lateral. Então, respondendo a sua pergunta, Salvo, uma vez que você cria uma forma urbana, onde você você aglutina todos esses espaços residuais num espaço grande, compartilhado, no centro da quadra, onde todos os lotes que estão ali na franja da quadra, eles têm um usufruto comum daquele espaço, aí sim você tem um espaço que é seguro e é um espaço aberto, onde você pode sair. Dentro dessa perspectiva e desfrutar do ar livre, desfrutar, fazer exercício ao ar livre, levar a criança para andar com velocípede, etc. Dentro dessa perspectiva do Covid, como a gente aqui não foi trancado dentro de casa, mas esses espaços eles foram muito valorosos, seja para quem, principalmente para quem não tem varanda, para quem não tem nada. Eu moro num edifício de 1690, onde não tem esse pátio. Então, só que eu, por morar numa área central, com uma densidade alta, porém o meu edifício tem 4 andares e são 7 apartamentos, eu tinha a possibilidade de ir para os espaços públicos que são distribuídos ao redor. Então, e aí, nesse sentido, mesmo que as calçadas, as ruas de qualidade, eu acho que contribuíam, porque, na verdade, você só sair, dar uma voltinha ali em volta da quadra, como a rua tem uma qualidade, já é um passeio. Porque eu acho que também tem a questão que, assim, você fala de espaços abertos, geralmente a pessoa fala de praça, fala de parque, mas, na verdade, 70% do espaço público da cidade, às vezes até em alguns lugares 90%, são ruas. Então, a rua ela é o espaço público primordial, e eu acho que isso tem sido uma coisa muito boa na pandemia para dissipar as pessoas, para tirar a pressão das áreas de parques, porque isso tem sido também um problema. Assim, numa cidade como de Lund, na Suécia, o prefeito resolveu jogar cocô de galinha nos parques porque as pessoas estavam aglomerando demais para não sentar no gramado. Ô, Maurício, foi muito boa aí a contribuição. Eu achei no início que você ia discordar do Andrew, mas eu estou entendendo que vocês estão acabando concordando, porque o Andrew falou que é importante analisar a questão de densidade construída é diferente de densidade populacional daquela área. E eu estou entendendo que você está indo numa linha. E tirei um output aqui que talvez seja uma surpresa aqui para a gente, que é o seguinte: eu me lembro, Andrew, não sei se você vai lembrar, que lá no curso que eu fiz com você, que você foi professor lá de placemaking da Universidade de Miami, a gente conversou sobre o que seria a quadra perfeita. E também há uns 3 ou 4 anos atrás eu conversei com o Maurício e a gente começou a fazer um trabalho dessa quadra perfeita, mas em relação à densidade. A conversa que nós tivemos lá em Miami, no curso da ADIT, foi em relação a usos. E com o Maurício foi em relação a densidades. Então, eu estou tendo aqui uma ideia da gente fazer o Plan Building ocupando uma quadra e, de repente, a gente reúne e faz até isso em conjunto, se vocês concordarem, dessa quadra perfeita em relação a usos e a densidade, como o Plan Building ocupando essa quadra. Tá? E Margarida, obviamente, está mais do que convidada a participar. E
eu queria finalizar, Margarida, não sei se o Andrew também queria complementar alguma coisa, mas eu queria finalizar, pelo menos de nossa parte, de minha parte aqui, quais as recomendações e conselhos finais que você daria para o Panda Building. E aí, no final, eu vou só dar um fechamento lendo rapidamente os outputs que foram gerados dessa conversa e as perguntas, como a gente já está estourando aí 10 minutos o tempo alvo, né, que era de 1h30, a gente está com 1h40, 1h42, eu vou pedir para que vocês, quem não teve a sua pergunta respondida aqui, deixe lá no post do Instagram, ou da Molecular, ou do Panda Building, no post individual de cada um, que a gente vai lá e responde. Mas, por favor, Margarida. Continuarem a fazer o trabalho que estão fazendo, que está muito bem feito. Eu acho que a partir destes fóruns de partilha de conhecimento, de partilhas de experiências, só pode surgir coisas melhores. Portanto, eu acredito muito na educação e, nesse sentido, tem todo a minha, o meu agradecimento e a minha admiração por precisamente estarem promovendo estes fóruns muito importantes nesta altura em que todos temos que aprender uns com os outros. Obrigado, Margarida. Então, bom, eu vou fazer aqui só um resumo, se vocês também, se quiserem complementar, se eu esqueci de alguma coisa. E, é claro, depois eu vou rever a live para puxar outros outputs que eu fui anotando aqui agora, tá? Mas o primeiro é esse da quadra. Nós vamos desenvolver o Panda Building numa quadra e vai ser a quadra perfeita, com a ajuda do Andrew em relação aos usos, com a ajuda do Maurício em relação à densidade e da Margarida em ambos. Na verdade, os três vão poder colaborar em todos os sentidos. Bom, eu estou anotando aqui a sinalização do fluxo de pedestres. Vamos prever ciclovias nessa, como a gente vê na Pedra Branca, que o Maurício colocou, como vocês previram lá na Rua Aberta, né, o passeio Pedra Branca. Vamos prever ciclovias em torno de toda a quadra do Panda Building. Já é uso misto, como eu já tinha falado, isso reforça. Um pátio no centro da quadra, e aí como o subproduto aí do Missing Middle, e vamos tentar criar uma ambiência nesse uso misto de downtown. Tá? Bom, onde demandar as salas de isolamento, nas áreas mais comerciais, de repente nos co-livings, coworkings, que a Margarida falou, o compartilhamento de regras operacionais. A gente teve a Live 2, que foi com o pessoal de arquitetura e engenharia hospitalar e um imunologista. Eles falaram muito nessa questão do regimento interno, de trazer os protocolos que os hospitais adequam, mas trazer isso para o regimento interno do condomínio. Então, a gente também pode, dentro desse regimento, a gente tratar de comportamentos para facilitar o isolamento, não só a parte de higienização. Bom, olhar sempre para a arquitetura vernacular, ver os ensinamentos da arquitetura no passado. A varanda, a gente está vendo aqui que está sendo cada vez mais, eu fico feliz de que muita coisa que a gente viu aqui hoje convergiu com a opinião de grandes arquitetos do Brasil e outros profissionais também que a gente tem conversado sobre o Panda Building. Então, a varanda como protagonista é uma delas. Bom, a cozinha integrada à sala, aqueles imóveis que não tiverem tamanho suficiente para ter uma varanda, a gente procurar integrar essa cozinha à sala, mas como o Maurício falou, que está aí no clima mais frio, é um outro ponto também que a gente pode pensar, que a gente vai ter tipologias diferentes no prédio, né? Afinal, ele será molecular, certamente. Bom, a gente ter uma campainha integrada para a questão de entregas, ou seja, isso reforça o Delivery Center, que foi tratado na live anterior, na live 3. O pé direito alto, o pé direito mais alto, ventilação cruzada, a gente também já tinha tratado anteriormente. Automação, vamos investigar, a gente vai ter pessoas de tecnologia falando isso aqui nas lives para a gente ver como a gente pode automatizar e evitar o toque nos usos internos. Vamos ouvir também empresas de elevadores, que já tem algumas técnicas como portagens de desinfectação ou desinfecção, lâmpadas UV, que matam germes. Então, isso mitiga um pouco a preocupação do Maurício em relação ao uso de elevadores. Bom, a questão da resiliência, o delivery que eu já falei, e vamos como a Margarida colocou, mais adiante, um ano ou talvez menos, talvez a gente seja surpreendido positivamente ou negativamente com a confirmação dessas conjecturas que estão sendo levantadas durante esse processo do Panda Building, ou não, né? ou em parte, que é o que acho que deve acontecer. Bom, só agradecer, um privilégio, uma aula, ter vocês três aqui em fusos diferentes. Agradeço o esforço de vocês, não só
durante agora a live, mas como durante todo o processo de preparação para essa live, né? Que isso aqui é só uma parte do que a gente desenvolveu nesse processo, enfim, e emprestar essa expertise a vocês em prol dessa causa que vai ajudar a inspirar tantos outros profissionais e empresas, não só aqui no Brasil, mas a participação de vocês acaba dando mais visibilidade nisso em outros países, como a gente ainda bem que já vem tendo e vem crescendo a cada live que a gente vem fazendo. Se vocês quiserem fazer um agradecimento final, enfim, fiquem à vontade. Obrigada. Bom, queria agradecer pela oportunidade. Eu aqui fico isolado, né, quase na tundra escandinava. Então, estou sempre contente de poder compartilhar um pouco dessa experiência aqui e fazer pontes entre o que está sendo feito aqui de mais interessante, mais inovador em planejamento e arquitetura e trazer um pouco disso para o Sul. Isso eu vejo como a minha contribuição como brasileiro morando aqui em exílio, quase, né? Andrew. Muito obrigado, e também eu estou emocionado sobre a possibilidade de colaborarmos no futuro. Eu só Saulo que conhecia pessoalmente, o Margarida e Maurício só de foto e de vídeo, então eu estou muito feliz e esperamos pesquisar mais juntos. Muito bom. Bom, então, obrigado a todos. Não deixem de assistir. A próxima live vai ser na sexta-feira, né, às 10 horas da manhã. Vê o link lá na bio, a gente vai divulgar hoje, ou do Instagram da Molecular, nos dois, na verdade, da Molecular e do Pandebuilding, onde a gente está trazendo os CEOs das 3 principais inteligências imobiliárias do Brasil, que fizeram uma pesquisa exclusiva para o Pandebuilding, e a gente vai divulgar na sexta para ver não só as nossas opiniões enquanto profissionais, e mesmo que de outros setores, ou do setor imobiliário, mas principalmente ouvir a opinião dos usuários. Então, essa pesquisa já está pronta, já foi compilada, vai ser apresentada na sexta-feira. Conto com todos vocês lá. Muito obrigado.